Olá, quinto ano, tudo bem com vocês? Nós vamos começar as correções das nossas provas, tá? Das provas bimestrais que vocês realizaram. A correção da prova de história hoje, que vocês vão assistir, tá bom? Lembrando que foram 3 provas, uma para o turno da manhã, outra para o turno da tarde e uma que ficou disponível para ambas as turmas no turno noturno, tá? As questões a seguir, que serão corrigidas, fazem parte de um banco de questões, onde as questões foram utilizadas em 3 avaliações, uma aplicada para a turma da manhã, uma aplicada para a turma da tarde e uma aplicada para ambas as turmas no turno noturno. As questões não estão na ordem de aplicação, tá? Não está exatamente como a prova de vocês. Eu utilizei o banco de questões, como foram diversificadas as questões nas provas, tá bom? Então, vocês têm que ficarem atentos ao enunciado da prova, tá? O enunciado da questão que vocês estão corrigindo. Na primeira questão do banco de questões, com base em seus estudos sobre os povos africanos, leia as afirmativas e considere V para verdadeiro e F para falso. Letra A. A África é um continente formado por muitos países e diversas etnias. Essa é uma afirmativa correta, então ela é verdadeira, tá bom? A África é um continente, ela é formada por muitos países e possui diversas etnias diferentes, de povos diferentes. Letra B. A cultura africana apresenta forte tradição oral. Também é uma afirmativa verdadeira. Como nós vimos nos nossos estudos, eles utilizam muito o quê? Das histórias, tá? Das questões passadas dos mais antigos para os mais novos. Muito se usa também do canto. Eles entoam cantos também tradicionais para contar a história e passar a sabedoria para frente, tá bom? Letra C. Os povos africanos não possuem tradições orais, pois desenvolveram um conjunto de símbolos chamados de adinkra. Isso aqui é falso, porque nós sabemos que, começando já no começo da frase, a gente percebe que não está certo, né? Falando que não possuem tradições orais. Os africanos possuem, sim, grandes tradições orais, tá? Que se mantiveram com o passar do tempo, através de música, de histórias, tá bom? Então, essa não é uma afirmativa correta, sendo, então, vocês teriam que marcar o falso. E letra D. As tradições orais africanas caracterizam-se pela repetição de versos com ritmo. Também é uma afirmativa verdadeira. Eles usam muito do canto, né, gente, para poder passar essas informações, essas tradições, essa cultura para frente. E eles usam muito do ritmo e dos versos porque é uma forma de memorização, tá? Então há muito a repetição de palavras e frases nas cantorias africanas, justamente o quê? Para ajudar a memorização do que está sendo falado. A próxima questão do banco de questões é sobre as tradições orais entre os povos americanos e entre os povos africanos. Complete o texto a seguir com as palavras abaixo. Em seguida, marque a alternativa que contém a ordem correta em que você usou as palavras. Então, vocês têm aqui as palavras que estão em negrito, tá? Que são as palavras que vocês devem utilizar nesta frase aqui. Então, nas etnias indígenas brasileiras, os... Aí nós vamos começar a completar com as palavras, tá, gente? Então, ó, os pajés são os responsáveis pela transmissão de histórias. Percebam que nós estamos falando agora dos indígenas, tá? Então, nas etnias indígenas brasileiras, os pajés, que são aqueles que detêm a sabedoria, né? São os responsáveis pela transmissão de histórias e cantos de geração em geração. Já nas etnias africanas, os responsáveis são os griots, tá? Eles possuem a função de guardar e transmitir o conhecimento de seu povo e os registros do passado, dentre outras responsabilidades. Então, a sequência que vocês deveriam ter marcado seria a letra C, que possui as palavras na ordem pajés, histórias, griots, guardar e passado. Terceira questão do banco de questões. De acordo com seus estudos sobre as tradições orais, relacione as alternativas com base na legenda a seguir. Antes de prosseguir com a correção dessa questão em si, já adianto para vocês que esta questão foi uma questão que foi anulada, tá? Então, os alunos que realizaram essa questão
tiver essa questão anulada, recebendo a pontuação, tá? Não há prejuízo quando uma questão é anulada, vocês recebem a pontuação daquela questão. Por que ela foi anulada? Porque por algum motivo de configuração no positivo, ela não apareceu dessa forma. Ela apareceu para alguns alunos completamente desconfigurada. Então, para que não haja prejuízo para alguns que não conseguiram abrir a questão normalmente, não tiveram ela, né, com essa ordem que está aqui, eu anulei a questão. Então, todos que marcaram, todos que fizeram a questão, receberam as pontuações, tá bom? Então, de acordo com seus estudos sobre as tradições orais, relacione as alternativas com base na legenda a seguir. Então, nós temos letra A, tradições orais, letra B, griots, letra C, línguas e letra D, ritmos e instrumentos musicais. Vocês deveriam encaixar a letra nesses espaços em parênteses para poder fazer a relação, né, do nome que está aqui, tá? A frase. Então, responsáveis por guardar e transmitir a cultura de seu povo, contam histórias, cantam, ensinam, tocam os instrumentos e aconselham reis. Quem são essas pessoas que fazem isso, tá? Então, vocês olhariam depois pela sequência. A primeira a encaixar aqui seria a letra B, que são os griots, tá bom? Então, aqui seria a letra B. Segundo, auxiliam na memorização de histórias e versos cantados pelos guardiões da tradição oral. O que eles utilizavam para memorizar as histórias, gente? Cantando o quê? Ritmos e instrumentos musicais, utilizando de ritmos e instrumentos musicais. Então, a segunda aqui seria preenchida com a letra D. Estão ligadas à contação de histórias, mas também a outros costumes, como danças, cantos, produção de cerâmica e criação de leis, sendo essas tradições orais, tá bom? Então, elas estão ligadas, sim, à contação de histórias, também de outros costumes, tá? Como danças, cantos, tá bom? Então, a letra A. E, por último, ao serem utilizadas e ao entrarem em contato com outras culturas, sofrem modificações. Quem sofre modificação normalmente quando entra em contato com outras culturas, né? Que realmente nós misturamos, né? Na história nós temos vários registros dessa mistura de quê? De línguas, tá? Então, sendo a letra C. Qual a ordem certa das letras que você relacionou? Então, a ordem que vocês deveriam marcar seria B, D, A, C. Mas, como eu disse, esta questão foi anulada. Então, todos os alunos receberam a pontuação, tá bom? Terceira questão, marca a alternativa que melhor representa o que você aprendeu sobre a existência de diferentes línguas, tá? Então, nós continuamos falando aqui das tradições orais. Na letra A, as línguas são diferentes entre si, mas não se modificam com o passar do tempo. Está incorreta, porque nós já afirmamos que elas se modificam com o passar do tempo. Dificilmente nós temos línguas que não foram modificadas, tá? Influenciadas por outras. Letra B, ao migrar para outro país, os grupos deixam de falar sua própria língua, substituindo-a pela língua falada do país em que foram morar. Incorreto também, tá? Nós já conversamos sobre isso. Quando uma pessoa se muda para outro país, ela leva com ela a cultura, a tradição, a língua para este outro país. Ela não deixa de falar sua própria língua, tá? Ela só adquire a cultura do outro lugar, tá bom? Letra C, latim é uma língua falada apenas em Roma, na Itália. Nós sabemos que o latim, ele que permitiu a iniciação de outras línguas, né? Muitas línguas são provenientes do latim. E o latim, até poucos conhecem o latim, mas era uma linguagem universal, tá bom? Então, não, também não é correto. E letra D, muitas palavras da língua portuguesa falada no Brasil tem sua origem em outras línguas. Um exemplo é a palavra rede, que foi dada ao objeto utilizado pelos índios para o descanso. Nós vimos no nosso livro que quem deu nessa palavra rede justamente foi Pero Vaz de Caminha, ao objeto que era utilizado pelos indígenas para descanso, tá? Então, sim, nós temos nossa língua, na origem da nossa língua, na mistura de línguas diferentes que vieram para o Brasil, tá bom? Então, a questão que vocês deveriam marcar é a letra D.
Próxima questão. De acordo com seus estudos, qual é a imagem que representa práticas de preservação da história e cultura dos povos indígenas? Antes de continuar aqui a questão, eu só gostaria de relembrar que nem todos realizaram a mesma questão, tá? Tiveram poucas diferenças das provas do turno da manhã para o turno da tarde e uma diferença um pouco maior para quem realizou a prova no turno noturno, tá? Que foi uma recomendação da escola. Porém, eu coloquei aqui todas as questões, tá bom? Então, mas pode ser que você veja uma questão que você não realizou, tá? Então, vamos lá. Letra A, nós temos o assentamento de calçadas. Na letra B, nós temos o preparo de terra para pasto de gado. Lembrando que nós estamos falando da preservação da história e cultura dos povos indígenas, tá? Então, nós temos que relacionar apenas aos povos indígenas. Nós temos transmissão de tradições para outras gerações. Aqui a imagem não está muito boa, mas é uma dança, né? Eles estão manifestando através da dança. E modernização das técnicas de produção de objetos como os de cerâmica. Então, levando em consideração o enunciado que fala como eles fazem para poder manter as tradições, né, do povo, nós vimos que a letra C é a que está correta, que é a transmissão de tradições para outras gerações. E como nós estamos vendo pela imagem, aqui através da dança, tá bom? Próxima questão, assinale a alternativa que representa o que você aprendeu a respeito das tradições orais, tá? Então vamos lá, o que a gente aprendeu? Os povos que preservam sua cultura por meio da oralidade utilizam registros escritos. Então aqui tá falando o seguinte, que os povos que usam da oralidade, tá, para manter sua cultura, fazem isso através de registros escritos. Não, os povos que preservam sua cultura pela oralidade registram de outras formas, né? Através de música, de histórias, etc. Tá? E não de registros escritos. Por exemplo, os indígenas, né? Os indígenas que nós falamos, gente, normalmente são aquelas comunidades realmente afastadas, tá? A gente não está se referindo aos indígenas que já têm um contato maior com a urbanização, tá bom? Então, esses indígenas, normalmente eles preservam sua cultura pela oralidade, pelas danças, né, pelos costumes, mas não registram isso de forma escrita como documentos, tá? Os povos que desenvolveram a escrita não praticam nenhuma forma de tradição oral. Não tem como, né? Nós vimos aqui que normalmente o que a origem realmente é pela tradição oral. Então, os povos que desenvolveram a escrita, eles praticavam também a forma de tradição oral, tá? Então, a letra B também está incorreta, por essa palavrinha não. Lembrem que eu digo sempre para vocês, uma única palavra muda todo o sentido da frase, tá bom? Letra C. Os povos que habitavam o Brasil antes da colonização portuguesa não utilizavam a tradição oral para transmitir seus saberes de geração em geração. No nosso caso, no Brasil, é o nosso povo indígena, né, que estava aqui antes da colonização portuguesa. Então, pelo contrário, o que eles utilizavam para transmitir seus saberes de geração em geração era a tradição oral. Então, novamente, essa palavrinha não aqui mudou totalmente o sentido da frase, tornando-a incorreta, tá? E a letra D, comunidades humanas do passado ou da atualidade preservam seus costumes por meio de tradições orais. Sim, tanto os povos antigos quanto os atuais, nós mantemos, né, os nossos costumes também por tradições orais, através da nossa cultura musical, tá? Através das histórias que contamos, tá bom? Então, a letra D é a questão correta que vocês deveriam ter marcado. Outra questão, de acordo com seus estudos a respeito dos primeiros... Repetindo o enunciado, gente. De acordo com seus estudos a respeito dos primeiros sistemas de escrita, analise as afirmativas, assinale A para as informações referentes à escrita suméria e B para as informações referentes à escrita egípcia, tá bom? Então, nós temos letra A referente à escrita suméria, letra B, a escrita egípcia. E aqui nós vamos colocar, de acordo com cada frase, de qual escrita nós estamos falando e dando características, tá? Era utilizada pelos escribas, responsáveis por registrar a vida do faraó, os textos sagrados e os impostos a serem pagos pela população, tá? Então, os escribas que eram responsáveis pela escrita, e eles eram responsáveis por registrar a vida do faraó, os textos sagrados, os impostos,
pagos pela população. De quem ele está se referindo? A escrita suméria ou a escrita egípcia? Essa aqui se refere à escrita egípcia, então vocês deveriam ter colocado a letra B, tá? Pela ordem, lembrando que essas questões vocês não conseguem encaixar as letras aqui, mas sim marcar a ordem correta, então seria a letra B. Seu desenvolvimento está relacionado ao aumento do comércio e do fluxo de pessoas, então se desenvolveu por causa do aumento do comércio e do fluxo de pessoa. Essa aqui tem a ver com a escrita suméria, que está relacionada aos povos sumérios, tá? Era gravado em tabletes de argila que depois eram expostos ao sol para secar. Também era uma característica da escrita suméria, tá? Dos povos sumérios, lá da Mesopotâmia, tá bom? E ficou conhecida como escrita hieroglífica e era utilizada apenas pelo rei e seus familiares, pelos sacerdotes e pelos escribas, pois eram os únicos que sabiam ler e escrever. Ler e escrever era um privilégio da família do rei, né? Do rei e seus familiares, dos seus sacerdotes e os escribas, que eram quem faziam os registros. Então, essa característica é da escrita egípcia, tá? Então, marque a ordem correta em que as letras devem ser colocadas. Vocês deveriam ter marcado a letra B, que contém as letras B, A, B. Essa questão também foi anulada. Por quê? Porque muitos não conseguiram ver a imagem, tá? Recebi e-mails dos pais alertando que não conseguiam abrir a imagem na questão. Então, por esse motivo, essa questão também foi anulada, tá? Mas, eu vou fazer a correção com vocês, caso alguém tenha conseguido fazer, tá? Então, com base em seus estudos a respeito dos primeiros sistemas de escrita, assinale com o X a imagem que representa a escrita hieroglífica, tá bom? Esse tipo de escrita, nós vimos que é uma escrita de característica egípcia, e aqui nós temos esse registro, tá? Que era uma forma de representar a escrita hieroglífica, tá? Então, vocês deveriam marcar a letra A, mas, como eu disse, esta questão foi anulada. Então, todos os alunos que tinham essa questão na prova receberam a pontuação da questão, não havendo prejuízo nos pontos, tudo bem? Próxima questão. De acordo com seus estudos a respeito dos primeiros sistemas de escrita, analise as afirmativas a seguir e marque as que estão corretas. Desculpem pelo erro ortográfico aqui. As ficou junto da palavra marque, tá? Então, é marque as que estão corretas. Assim como as línguas, os primeiros modos de escrita também surgiram de maneira natural, existindo desde os primeiros grupos humanos que temos evidências. Comparativo com a língua se tornou uma forma, para surgir, ela surgiu de forma natural, que era a forma que as pessoas tinham de se expressar, tá? Mas a escrita não, né? Não foi da mesma forma natural que a língua, então ela não está correta, portanto não deveria ser marcada. Na letra B, não há escritas diferentes, apenas variações de uma mesma escrita. Incorreta também, nós temos várias escritas diferentes, de povos diferentes, de línguas diferentes. Então, as variações não são variações de uma mesma escrita, e sim nós temos variações de escritas diferentes. Portanto, também a afirmativa é incorreta e não deveria ser marcada. Letra C, o primeiro sistema de escrita surgiu na Mesopotâmia e foi chamado de cuneiforme. Sim, como nós estudamos, ele recebe esse nome porque foi um instrumento que era usado, conhecido como cuneiforme, era um instrumento que foi usado, a cunha, tá? Para gravar os símbolos em tabletes de argila. Tá bom? Então, se utilizava a cunha para fazer esses registros na argila molhada e por isso recebeu o nome de cuneiforme, o tipo da escrita, tá bom? Então, esta afirmativa está correta, da letra C. Letra D. Por meio do primeiro sistema de escrita produzido, foram registrados, por exemplo, informações a respeito da quantidade de alimentos disponíveis e dos impostos a serem pagos pela população. Também é uma afirmativa correta. Como nós também vimos e estudamos,
com o crescimento populacional, crescimento do comércio, para que houvesse um controle melhor das coisas, começou-se a registrar essas coisas. Então, justamente usando o registro escrito, tá bom? Começou a registrar informações a respeito de quantidade de alimentos, do que se produzia, tá? E disponíveis, e dos impostos, o valor que as pessoas pagavam para, né, pela casa, pela moradia e pelo comércio, tá bom? Portanto, esta também está correta. Próxima questão. De acordo com seus estudos sobre os primeiros sistemas de escrita, entre as palavras abaixo, escolha as corretas para completar o texto a seguir. Nós temos as palavras em negrito: escrita, cunhas, alimentos, sumérios, língua, argila e cuneiforme, tá? Agora, vocês vão colocar essas palavras na frase, mas percebam que vocês têm 4 espaços na frase, o que significa que nem todas as palavras serão utilizadas. Vocês não têm o mesmo número de palavras disponíveis aí em cima em negrito, a quantidade que tem para ser preenchido na frase. Vocês deverão usar apenas 4 dessas palavras. Então, diferente da língua, tá, gente? Ó, diferente da língua que surgiu de maneira natural, a escrita precisou ser pensada e organizada para que pudesse ser compreendida. Então, nós já utilizamos 2 palavras, né? Então, diferente da língua, que surgiu de maneira natural, que é a nossa comunicação oral, tá? A escrita precisou ser pensada e organizada para que pudesse ser compreendida. Os sumérios foram os primeiros a desenvolver o sistema de escrita, a qual era entalhada em tabletes de argila, tá? Então, os sumérios foram os primeiros a desenvolver um sistema de escrita, a qual era entalhada em tabletes de argila. Portanto, a ordem das palavras e as palavras utilizadas aqui são língua, escrita, sumérios e argila, tá bom? Próxima questão: quem eram os escribas? Os escribas eram os responsáveis pela segurança e ordem no Egito aos comandos dos faraós? Não, nada se tinha a ver os escribas à segurança do faraó, da família do faraó e dos espaços, tá bom? Então, ela é incorreta. Letra B, eram responsáveis pelos registros no Antigo Egito, registrando informações sobre impostos, vidas do faraó, acontecimentos familiares, etc. Essa é uma afirmativa correta. Eles eram responsáveis pelos registros. Escrever sobre as informações de impostos, a vida do faraó e dos seus familiares, os acontecimentos, tá? A questão religiosa também. Então, eles eram responsáveis pelos registros. Então, esta letra B está correta. E a letra C, eram responsáveis pelos rituais religiosos no Antigo Egito e tinham grande influência e poder de realizar rituais nas pirâmides. Incorreto, nada eles tinham a ver com os rituais religiosos, eles apenas registravam, mas não eram eles que faziam esses rituais religiosos ou que pregavam alguma coisa, tá bom? Então, portanto, a questão certa a ser marcada seria a letra B. Defina quais atividades eram realizadas por monges copistas. Tá? Agora nós já estamos falando de outras coisas, já fomos lá agora para os monges copistas. Que tipo de atividade era realizada por eles? Eles trabalhavam registrando os acontecimentos religiosos e a vida do faraó, usavam escrita hieroglífica e o papiro como suporte da escrita. Incorreto, eles nada tinham a ver com a vida do faraó, né? Eles não tinham a ver com a vida do faraó, tá bom? Não usavam a escrita hieroglífica e nem utilizavam do papiro, tá? Agora, letra B, trabalhava em uma escrivaninha, copiava livros e documentos com uso de pergaminho e pena. Sim, já era um tipo de registro mais oficial. E esses monges copistas ficavam, às vezes, durante anos fazendo a reprodução ou tradução de uma única obra. Então, imaginem vocês que eles ficavam sentados copiando livros, tá, e documentos em outras línguas
Então, eles faziam a tradução ou faziam só a cópia. E às vezes, muitas dessas cópias, dessas produções, levavam mais de anos para serem realizadas, tá? E eles utilizavam o pergaminho e a pena para fazer pelos griots dentro da tradição africana. Os griots, eles desempenhavam quais funções, gente? De educadores, guardiões do conhecimento e poetas e cantores, que através das poesias e músicas, eles transmitiam a tradição para a população e para os mais jovens, tá bom? Próxima questão. Qual das alternativas explicam a existência de diversas línguas no mundo? Nós temos a letra A. As palavras da língua portuguesa falada no Brasil têm origem em muitas outras línguas, como o latim, o tupi-guarani, o banto e o ioruba, como nós vimos no livro, tá? No nosso livro. Letra B. As diferentes línguas surgiram gradativamente por meio da interação entre as pessoas. Sim, muitas línguas, né, são derivadas justamente dessa interação entre pessoas de etnias e línguas diferentes, surgindo assim novas línguas, tá bom? E letra C, todas as línguas são parecidas umas com as outras, havendo pouca diferença entre elas. Nós sabemos que não, né? Há línguas que são muito diferentes das nossas em relação a tudo, tá? Muitas delas que nem utilizam o próprio alfabeto que nós conhecemos e é utilizado, né, as letras que são utilizadas na nossa língua, tá? Então, a letra C é a que está incorreta e a letra A e B são as questões corretas. Levando em consideração a importância da prensa tipográfica, quem foi o criador da máquina de tipografia? João Gutenberg, Johannes Tipografia e Johannes Gutenberg, tá? Nós temos, então, como responsável criador da máquina de tipografia, o Johannes Gutenberg, tá? Como nós vimos a história da criação da imprensa, tá? É onde os registros eram feitos através de uma máquina criada para carimbar, tá? Através de como se fossem pecinhas metálicas contendo as letras que carimbavam em folhas, tá bom? E assim digitava, tá? O que a gente conhece hoje como digitar nas nossas máquinas super tecnológicas comparadas à época, tá bom? Na época da tipografia era como se fosse um carimbo, tá? Um carimbo de letras feitas de uma estrutura metálica no papel, tá bom? Caso ainda vocês tenham dúvidas, tá, sobre as correções, eu vou estar respondendo por e-mail. Vocês podem enviar para mim no e-mail, se possível e de preferência com a fotografia da questão, tá bom? Se não concordar com alguma questão em correção ou se sentiu falta de alguma questão, tá, que realizaram e não está neste banco de questões, entre em contato também que eu vou estar à disposição, tá bom? Se cuidem, fiquem bem, que logo tudo isso passará e nós nos reencontraremos, tá? Crianças, façam a correção direitinho, tá bom? Dúvidas, eu vou estar sempre à disposição, basta me mandarem por e-mail, tá bom? Então, até a próxima, até o próximo vídeo de correção.